Deixa eu te fazer uma pergunta. É um assunto que eu gosto muito de meditar, que me ajudou muito na trajetória cristã. Talvez você se identifique um pouco. Eu nasci num lar adventista de berço, mas tinha as minhas interrogações ao longo do tempo. A adolescência vai batendo, a gente vai entrando na juventude. Fui fazer faculdade de fisioterapia na época, e eu tinha as minhas perguntas, questões pessoais que eu carregava comigo. E eu queria fazer uma destas interrogações para você, por exemplo. Se nessa manhã eu pudesse te perguntar qual é o maior desafio de ser cristão para você, o que você me responderia? Para pensar aí, sozinho agora. Qual o maior desafio para você de ser um cristão? Uma segunda pergunta que eu queria te fazer, talvez agora mais específica um pouco. Qual é o desafio de você, qual o seu desafio em ser um adventista do sétimo dia, por exemplo? Talvez essa era a pergunta mais complicada de responder. Se eu perguntasse para você qual é a parte mais difícil, talvez mais desafiadora de ser um cristão, de ser um adventista do sétimo dia, o que você me responderia talvez? Talvez alguém pudesse me responder: pastor, a parte mais complicada de ser um cristão, de aceitar a palavra de Deus, de ser um adventista, para mim é o sábado. Eu tenho muita dificuldade em relação ao sábado. Por exemplo, é um dia que eu tenho encontros, ou talvez você tenha aulas da faculdade, e você tem essa dificuldade de ter que decidir entre trancar uma disciplina, porque cai numa sexta-feira à noite, e você me responderia isso: a maior dificuldade que eu tenho é o sábado. Mas, pastor, o sábado podia ser um dia onde a gente podia se encontrar no shopping sábado à tarde, ir ao cinema. É um desafio para mim o sábado. Outros talvez me diriam que o maior desafio de ser um adventista ou da vida cristã para você é a fidelidade a Deus nos recursos. Talvez outros ainda diriam que é o uso de joias, a obediência à lei de Deus. Você talvez tenha os seus desafios. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você pensou em alguns destes desafios que eu mencionei aqui, ou outros desafios por aí, talvez exista uma chavezinha trocada no seu coração em relação ao que é a experiência da vida cristã. E eu queria convidar você nessa manhã para que você abrisse a Bíblia e que a gente pudesse meditar no desafio, no convite que Cristo faz às pessoas que querem segui-lo. Qual de fato é o verdadeiro desafio da vida cristã? Eu te fiz essa pergunta, você pode ter pensado sábado, fidelidade, joias, você pensou aí seus desafios? Mas eu quero mostrar biblicamente para você qual é o maior desafio. O desafio que Cristo fazia às pessoas que queriam segui-lo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 16, verso 24. Corre aí, mostra que na quarentena você está em dia com a saúde. Vai lá na sua estante, pega a sua Bíblia. Não fique sem ela nesse momento. Mateus capítulo 16, verso 24. Se você não tem a sua Bíblia aí, pode abrir no celular. Mas eu queria que você acompanhasse junto comigo. Qual é o maior desafio da vida cristã? Você respondeu o teu desafio, mas a gente vai ver dentro do princípio bíblico, no convite de Cristo, qual desafio é o maior de todos. Vamos ver aqui, Mateus 16, verso 24, olha o que nos diz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, aqui está o maior desafio. O desafio que Jesus fazia a todas as pessoas: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse era o desafio de Cristo. E você percebe agora, e a gente vai começar a pensar, porque este desafio ele é extremamente profundo. Tem jovens que acham que o desafio da vida cristã é obedecer em sábado. Tem jovens que acham que, por exemplo, o desafio da vida cristã é ser obediente aos 10 mandamentos, ou talvez ser fiel nos recursos financeiros, ou talvez fiel no uso das joias, etc., vaidade. Mas o verdadeiro desafio da vida cristã que Cristo faz é: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E aí eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Negar a si mesmo é fácil? É fácil? Não é nada fácil a negação do próprio eu. E se a gente começar a compreender este convite de Cristo como algo mais profundo que existe no convite do cristianismo, no desafio do cristianismo, a gente começa a entender de fato o que é a vida cristã. E eu quero mostrar para vocês como não é fácil negar ao próprio eu, e a gente vai perceber que o mundo tem criado algumas lógicas para deixar ainda muito mais difícil aceitar esse convite de Cristo, que é a negação. Eu queria que você pensasse, por exemplo, no texto de Paulo. Se você está com a sua Bíblia, corre lá rapidinho, o texto de Paulo, 2 Timóteo. Perceba, o apóstolo Paulo, ele já mostra para a gente como nos últimos dias seria difícil a negação do eu. Ele já diz para a gente, 2 Timóteo capítulo 3, verso 2.
Por exemplo, olha o que diz. Vamos começar do verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E ele começa dizendo que nestes tempos haveriam homens que seriam amantes de quem? Amantes de si. E no final do verso 4 ele vai dizer que estes homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Através da profecia, Paulo deixa claro, nos últimos dias, a geração em que vivemos, esta geração seria mais apaixonada por si do que qualquer outra coisa. Paulo diz que esta geração seria tão apegada aos prazeres, que seria mais apaixonada pelo mundo do que amiga de Deus. E aí eu te faço uma pergunta, esta geração que é apaixonada por si, esta geração que é apegada aos prazeres, consegue de fato viver o convite de Cristo que convida à negação? É difícil. É uma geração cheia de si, apaixonada por si. A grande verdade é que nem sempre a gente dá muita bola para o que a Bíblia diz, e aqui está o grande erro dos jovens na caminhada cristã. A gente prefere o que autores dizem por aí, escritores, e se você precisa disso, eu vou trazer para você. O apóstolo Paulo já dizia lá no início da era cristã que nos últimos dias a nossa geração seria amantes de si, que esta geração seria apaixonada pelos prazeres. Paulo já dizia isso. Às vezes a gente não dá muita bola, né? Ao que a Bíblia diz. Mas se você precisa, por exemplo, de algumas referências, um certo dia eu estava lendo alguns artigos sobre isso, e na capa da revista Folha, por exemplo, ela trazia a seguinte matéria: hedonismo é a lei desta geração. A gente sabe que o hedonismo é um princípio grego antigo que baseava a sua vida no prazer. E aí agora a Folha traz a seguinte matéria: hedonismo, ou seja, uma vida baseada no prazer, é a marca dessa geração. Se isto não é suficiente para você, um dia estava lendo uma revista de administração e o artigo era escrito por um professor da FGV, e naquele artigo ele trabalhava edomia e propaganda. Como isso influenciava diretamente nessa geração. Uma outra coisa que eu achei interessante era o site Terra, na coluna sobre finanças, eles trabalhando um artigo sobre saúde financeira. O título daquele artigo, daquela coluna, era a seguinte pergunta: você quer ser hedonista a vida toda? Isso trabalhando a questão das finanças. E por fim, mencionar, existem vários artigos que você pode ler. Um artigo escrito por alunos da FGV, onde o título do artigo era O Cidadão Hedonista, o diálogo sobre o consumo e a cidadania na sociedade contemporânea. A verdade é que autores, que não é Paulo que está dizendo aqui, escritores da área de administração, de sociologia, filosofia, eles conseguem caracterizar a nossa geração como uma geração hedonista. Uma geração que está voltada ao prazer, apaixonada pelo prazer, apegada ao prazer. E aí eu te faço uma pergunta: é fácil ouvir o convite de Cristo chamando você e dizendo quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, não é fácil. A nossa geração tem essa característica da paixão pelo prazer, apaixonados por si mesmo. Inclusive você pode ler alguns livros, se você gosta dessas leituras. Zygmunt Bauman, Lipovetsky, vai trabalhar o ser humano como esse ser humano é apaixonado por si. Inclusive eles chegam a mencionar até que é uma geração narcisa. Ou seja, você conhece o mito Narciso, que apaixonado por si, definhou ali, dentre as várias tradições que existem daquela mitologia, ele definha ali no lago de Eco pela paixão que ele tinha por si mesmo. E agora os autores contemporâneos pegam este mito, traz para os nossos dias e diz: esta é a característica da nossa geração. Uma geração apaixonada pelos prazeres. Uma geração apaixonada por si mesmo, completamente hedonista. Só que o apóstolo Paulo já dizia isto, que dos últimos dias as gerações seriam apaixonadas por si, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E agora eu queria poder ir um pouquinho mais avante com você, e depois a gente volta para o convite de Cristo, porque eu vou mostrar para você como a lógica atual conflita diretamente com o convite de Cristo, e como isso é um desafio para a nossa vida cristã como um jovem hoje, em pleno século 21. Mas eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa lógica do hedonismo. E o que pode influenciar esta lógica do hedonismo, este prazer, este desejo pelo prazer, e o que isso interfere na nossa fé diretamente? Eu queria que você pensasse agora, um desafio para casa. Eu não estou tão acostumado assim a conversar distante das pessoas, mas eu queria que você pensasse, qual lógica contemporânea, por exemplo, consegue influenciar, consegue incentivar esta cultura do hedonismo, do prazer, da satisfação? Qual lógica consegue
influenciar nisso. Inclusive foi o artigo da FGV que eu mencionei aqui. A lógica do consumo, por exemplo. Você consegue concordar comigo que a lógica do consumo exacerbado promove ao ser humano prazer, e você consegue ver uma geração hoje que consome mais do que é capaz de suportar? Eu particularmente ainda não tinha visto isso no Brasil, mas quando nas últimas férias eu viajei para fora com minha esposa, eu fiquei pasmo como praticamente em cada esquina dos lugares onde eu passava nos Estados Unidos haviam galpões, para que as pessoas pudessem depositar ali coisas que não cabem dentro das suas casas. Um dia eu estava visitando um amigo meu, em uma das igrejas que ele era pastor lá nos Estados Unidos. Depois fui à casa dele, e aí eu fiquei impressionado, porque a rua dele tomada de carro, as portas da casa, 4, 5 carros, e eu disse para ele: olha, está tendo festa aqui na sua rua? E ele disse: não, são os carros das pessoas que moram que não cabem dentro das suas garagens. A nossa geração é marcada pelo consumo exacerbado. Você consegue identificar isso? Esta geração tem esse desejo incessante, esse desejo o tempo todo de consumir, de ter. E isso influencia diretamente, por exemplo, nas relações sociais. Por ter essa característica do consumo exacerbado, consumir todo o tempo, as nossas relações são afetadas. Como, por exemplo, a gente passa a olhar para o outro não como alguém a ser amado, mas como um objeto a ser consumido. Quando hoje a gente vai estabelecer amizade, seja sincero comigo. Você olha para alguém e diz assim: olha, eu vou me aproximar de fulano porque eu tenho algo para oferecer para ele. Não, normalmente não é assim. Inconscientemente, lá no fundo do nosso coração, a gente se aproxima das pessoas que têm alguma coisa para nos oferecer. Você normalmente na faculdade se aproxima daquela pessoa que pode te dar uma força naquela matéria que você tem dificuldade. Normalmente você se aproxima de pessoas que, por mais que não te deem nada fisicamente, pode te dar um status social no Instagram dela, numa rede social, qualquer coisa. Mas a tendência natural desta geração é se aproximar de pessoas que têm algo a oferecer. Sabe por quê? Porque essa geração está envolvida pela lógica do consumo. As pessoas passaram a serem objetos a serem consumidos. Quer uma prova disso? Um exercício mental? Pergunte a toda a sua família, a herança passada, se seus avós, por exemplo, se separaram. Se seus bisavós, por exemplo, se divorciaram. Talvez você vai encontrar casos raros, mas pensa na nossa geração atual, quantos casamentos são desfeitos? Diariamente, 1 ano de casado, divórcio, 2 anos, divórcio, 3 anos, coisa muito rápida. Sabe por quê? Porque as relações atuais estão pautadas nessa lógica do consumo. As pessoas passaram a serem objetos a serem consumidos. E pensa comigo, quando um objeto não tem mais valor, o que a gente faz com esse objeto? A gente descarta, joga fora. De maneira que as relações é a mesma coisa. Nós nos aproximamos das pessoas, elas têm algo a nos oferecer. Enquanto essa relação nos satisfaz, tudo bem. Mas a partir do momento que essa relação já não tem algo para oferecer para a gente simplesmente o quê? Deixa de lado, descarta, joga fora. Talvez essas palavras são pesadas, mas isso é o que acontece. Essa relação, na nossa geração, esse consumo exacerbado, esse desejo exacerbado por consumir, que é influenciado por essa geração hedonista, interfere diretamente nas relações sociais, como a gente acabou de dizer aqui. Interfere, por exemplo, e aí eu posso até mencionar que para esse cidadão que tem essa característica hedonista, o desejo de consumir, esse desejo exacerbado, isso influencia diretamente nas relações, e o melhor lugar para que essa pessoa viva são as redes sociais. Quer ver uma coisa que esse desejo hedonista, que o apóstolo Paulo já dizia nos últimos dias da nossa geração, influenciam? É porque uma pessoa que tem esse desejo exacerbado pelo consumo, ela cai de maneira inconsciente na vida da aparência. E eu queria que você fizesse essa reflexão comigo para ver se de fato não é. As pessoas estão de um lado para o outro o tempo todo, querendo consumir, obter. Você precisa ter um celular do ano, você precisa ter um iPhone, você precisa se apresentar para as pessoas com uma roupa de marca, você precisa ter um carro para que as pessoas olhem para você e lhe considerem, você seja bem visto na sua igreja, no seu bairro, no seu condomínio. Só que, na verdade, muitas vezes isso não passa de uma vida de aparência, porque aquela pessoa está endividada até não conseguir mais. Mas ela está o tempo todo ali consumindo. Os autores contemporâneos, Lipovetsky, Bauman, vão falar sobre isso e como isso promove a vida de aparência. A verdade é que a gente está envolvido, eu fiz esse link rápido para a gente entender a geração que a gente está vivendo.
É a geração que Paulo já dizia, é uma geração apaixonada por si, que tem esse desejo exacerbado de consumir, de obter, de aparentar que tem. Esta geração que tem o desejo pelo prazer e o consumo gera prazer, só que isso gera, na verdade, uma vida de aparência. Você só consegue sentir prazer, por exemplo, enquanto você consome. A partir do momento que acabou o encantamento com aquilo que você comprou, a alegria se esvai e você precisa comprar de novo para ter um novo encantamento. E a vida desta pessoa vive nesse ciclo, sem sentido. Aí agora você abre a Bíblia como um cristão, para pensar. Isso é a lógica do mundo contemporânea. E nós estamos envolvidos nessa lógica como cristãos, às vezes. Influenciados pelo consumo exacerbado, as relações tratadas como objeto de troca. Vivemos nas redes sociais aparentando uma vida que normalmente não é a nossa vida, apenas aparentamos ser aquilo que de fato não somos. E o que acontece é que nós caímos muitas vezes no vazio, porque essa vida de aparência, ela machuca, ela dói, ela fere. Porque por mais que as pessoas te reconheçam por algo, quando você cai em si, você percebe que você não é esta pessoa que as outras lhe reconhecem. E agora pensa comigo, você vive movido por essa lógica desta geração, certo? Agora você abre a Bíblia. E existe um Deus dizendo para você o seguinte: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Aí agora começa o conflito interno. E é aqui onde eu quero chegar. O ponto crucial da vida cristã como jovem. A gente está envolvido por essa lógica contemporânea e ela é imperceptível muitas vezes, tá? A gente precisa ter esse olhar crítico sobre o mundo em que vivemos, as lógicas que nos influenciam. A gente vive nesta lógica e de maneira inconsciente a gente passa a viver, mesmo como cristão, uma lógica dessa, a lógica do consumo, a lógica da aparência, a lógica da pressa. E a gente começa a viver estas lógicas, e quando a gente abre a Bíblia, existe um Deus dizendo: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. A gente não consegue. E é aqui onde começa o maior desafio da vida dos jovens, sabe por quê? Porque nesse conflito interno, a vida cristã, a religião para você passa a ser um fardo. Você começa agora a ter esse desejo exacerbado pelo prazer, por poder realizar-se, porque esta é uma característica dessa geração, mas ao mesmo tempo você tem um Deus convidando você a negar-se, e normalmente esse conflito machuca você, e você começa a olhar para as questões aparentes da vida cristã, e começam a ver a vida cristã, por exemplo, como um fardo para você. Talvez eu fale nessa manhã para algum jovem, que olha para a sua vida pessoal, e você poderia me dizer numa conversa pessoal: pastor, a vida cristã para mim se tornou um fardo. Eu não suporto esse negócio de ter que guardar sábado, essa questão de vaidade. E você começaria a abrir o seu coração, como eu fiz a pergunta no início, e você iria me responder várias questões. Por que a vida cristã para você se transformou um fardo? Mas sabe qual é o grande problema? É porque talvez até esse momento você viveu apenas a superficialidade da vida cristã. Você ainda não entendeu de fato o convite de Cristo. Você está vivendo envolvido por uma lógica contemporânea que tem roubado o seu coração, que tem roubado a sua atenção. E quando você abre a palavra de Deus, você não consegue encontrar sentido na vida cristã, porque conflita com seus desejos pessoais. Talvez eu fale para algum jovem que tem vivido essa lógica do consumo, da aparência, da realização, do desejo pelo prazer, do imediatismo, do aqui, do agora, que é uma outra lógica dessa geração. E talvez você me diria: pastor, eu não consigo de fato viver uma vida cristã. Talvez eu fale para algum jovem nessa manhã que assiste aí da sua casa, que a vida cristã para você se tornou um fardo. Você está prestes a abandonar a fé. Talvez eu fale para um jovem que, assim, semelhante à minha situação, nasceu num lar cristão e não consegue mais estar aqui. Talvez você venha à igreja pela obrigação. Até agora, talvez você apenas viveu a experiência religiosa dos seus pais. Talvez eu fale para algum jovem que ouve essa mensagem e no fundo do coração diz: pastor, eu estou prestes a largar tudo. A vida cristã para mim não está fazendo mais sentido. Eu não tenho prazer em ir à igreja. Eu não tenho prazer em orar. Eu não tenho prazer em abrir a palavra. Eu não tenho prazer em nada disso. A vida cristã para mim se tornou um fardo. E eu queria concluir para você nessa manhã com as palavras de Cristo. Se existe algum jovem nessa manhã que tem vivido esse conflito entre a lógica desse mundo e o convite de Cristo,
Cristo amplia um convite ainda maior para você. No convite que a gente acabou de ler ali, ele diz: quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tá, eu vou me negar para quê? Para que você vai se negar? É o que a gente vai ver agora. Paulo compreendeu porque ele tinha que se negar. Sabe o que Paulo compreendeu? De que já não era mais ele que vivia, mas era Cristo que vivia nele. Quando Jesus nos convida à negação do eu, ele não está dizendo que você tem que negar os seus prazeres, as suas paixões e viver essa angústia da negação, nada disso. Olha comigo Mateus capítulo 11, que coisa linda. Como é que a gente entende o convite de Cristo e o que é o verdadeiro cristianismo? Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus faz um convite a uma multidão que estava cansada, que estava sobrecarregada, que não suportava a religião da aparência daqueles dias. Os fariseus tinham implantado sobre aquelas pessoas uma religião que era insuportável. E talvez é isso que você sente hoje, jovem. Parece que o cristianismo, a vida cristã para você é um fardo. Você vem à igreja sem ânimo, sem alegria. Talvez você está vivendo apenas a experiência dos seus pais. Aquela multidão nos dias de Jesus vivia assim, sobrecarregada, cansada, abatida. Aí tem um Deus que aparece para aquela multidão e começa a fazer um convite. E olha que coisa linda o convite desse Deus. É isso que ele diz para você hoje de manhã. Verso 28. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. As pessoas daquele tempo, dos dias de Cristo, precisavam entender de que a religião era muito mais do que um checklist. A religião era muito mais do que essa aparência de apenas obedecer sábados. A religião era muito mais do que se preocupar com questões de vaidade, de aspectos externos. A religião ia muito além disso. O cristianismo era muito mais profundo que isso. Os fariseus tinham criado uma religião da aparência, quase 613 mandamentos. E vem Cristo agora para dizer para essa multidão: sabe o que é cristianismo de verdade? É vir a mim. Talvez eu fale para algum jovem que nunca experimentou relacionamento com Cristo. Tudo que você tem experimentado, na verdade, é essa religião, que é um fardo sobre seus ombros. Sabe por quê? Porque esta religião do não pode, que você acha que é isto que é a vida cristã, está conflitando com o seu hedonismo, o seu desejo de prazer contemporâneo, como a gente viu aqui. E Jesus está olhando para você e dizendo nessa manhã: você está cansado? Tem algum fardo nos seus ombros que você não está suportando? Talvez você está pensando em abandonar a fé, deixar tudo para trás, chutar o balde, como diz o ditado popular. E Jesus está dizendo: vem para mim. Sabe esse fardo pesado que você está carregando nos seus ombros? Eu vou tomar de você. Eu vou te dar descanso para a sua alma. Que coisa linda. Existe algum jovem carregando um fardo e talvez esse fardo seja até a própria vida cristã? Jesus está convidando você e dizendo: ei, vem para mim. Será que você não gostaria de começar a experimentar de fato o que é o verdadeiro cristianismo? Sabe o que eu tenho percebido ao longo do tempo? É que existem jovens sentados em diversos bancos da igreja que nunca experimentaram relacionamento com Cristo. Sabe o que a vida cristã vai ser para você? Um fardo. Vida cristã sem Cristo é um fardo. Vida cristã aparente, um checklist. Achar que salvação é apenas: eu sou obediente ao sábado. Eu sou fiel naquilo dos recursos financeiros. Achar que vida cristã é apenas esse checklist aparente, isso é completamente destrutivo. A gente consegue fazer isso por um tempo, mas depois isso se transforma em um fardo. Isso só faz sentido quando a gente vive uma vida cristã baseada em Cristo, no relacionamento com Ele. E talvez eu fale para algum jovem que nunca experimentou isso de verdade. Você só experimentou aquilo que no seu coração você acredita que é a religião do não pode, a experiência religiosa dos seus pais. Continua comigo o convite de Cristo para você entender. Verso 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Sabe o que é interessante? É que Jesus diz assim, ó o raciocínio que eu tinha quando eu era adolescente. Se você está cansado, está carregando algum fardo, vem a mim e eu vou tirar o fardo dos teus ombros, certo? Beleza, até aí tudo bem. Eu achava isso lindo. Mas logo em seguida, quando eu li o verso 29, Jesus dizia, e eu vou botar o meu jugo sobre os seus ombros. Eu dizia, não, peraí. Mas aí não adianta. Eu vou trocar um fardo por um jugo. E eu ficava mentalizando as duas palavras quando eu era adolescente. E eu pensava assim, quando fala em fardo, a gente pensa em quê? Alguém carregando talvez um saco de arroz, um peso, um saco de cimento. Beleza. Quando fala em jugo, na minha cabeça logo vinha animais. E eu dizia, mas Jesus está me convidando para entregar meu fardo e me dar um jugo. Até que ponto essa relação, essa troca vale a pena? Soava de maneira pejorativa para mim entender que existia um Deus me convidando para entregar o meu fardo e colocar um jugo. Até que eu pude entender de fato. Resumindo, o jugo era um instrumento utilizado sobre os lombos de animais. E tem uma coisa que muda todo o entendimento, é de que era colocado sobre um animal mais velho do animal mais moço. Porque o animal mais moço, ele não conseguia arar a terra de maneira correta. Se dois animais moços fossem colocados sobre eles o jugo, um queria ir para o lado, outro para o outro, haveria dificuldade. Se fosse um animal mais moço apenas arando a terra, ele ia arar em círculos para um lado, para o outro. Mas quando o mais experiente andava com o mais moço, que o mais moço tentava se desviar do caminho pela falta de experiência, o mais velho seguia o caminho reto e dizia, é por aqui, e o mais moço começava a andar 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que ele aprendia. O jugo era um instrumento para ensinar ao mais moço, com o mais velho, qual era o caminho a percorrer. Quando eu compreendi isso, que eu voltei para o convite de Cristo e percebi que Cristo estava me convidando para colocar o jugo dele sobre mim, não tem nada de pejorativo nisso. Sabe o que Cristo estava querendo dizer? A gente vai começar a andar junto. Você vai começar a andar do meu lado. E à medida que você for andando comigo, você vai aprender de mim. Você já percebeu que quando a gente convive demais com alguém, a gente aprende daquela pessoa? Os hábitos, né? Eu brinquei no início do sermão, mas pelos quase 5 anos, um pouquinho mais aqui no sul, eu já me pego falando, capaz. Porque é uma tendência natural de que quando a gente anda demais com alguém, a gente se aproxima demais de alguém, a gente aprende dessa pessoa. E Jesus está dizendo assim para você, deixa o fardo de lado, sabe esse fardo que você está carregando, traz para mim e eu vou tomar dos seus ombros. A vida cristã para você está pesada, jovem. Jesus está dizendo, vem a mim e eu vou tomar esse fardo dos seus ombros. Você carrega o fardo do pecado sobre seus ombros. Jesus está dizendo, vem a mim e eu vou tomar dos seus ombros. Só que Jesus não vai tirar os fardos dos seus ombros para que você ande perambulando por aí, arrumando outros fardos. Não. Ele diz, eu vou colocar meu jugo e a gente vai começar a andar junto. E você vai começar a aprender de mim. E à medida que você for aprendendo de mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. Essa é a verdadeira experiência da vida cristã. Deixa eu te fazer a pergunta inicial de novo. Qual é o maior desafio para você de ser um cristão? Se você me respondeu que era sábado. Se você me respondeu que era fidelidade nos recursos. Se você me respondeu que era vaidade, joias e etc., seja lá o que for, existe uma chavinha que precisa virar no teu coração. Sabe por quê? Porque isso me indica de que você não entendeu ainda de que vida cristã é relacionamento com Cristo. Enquanto a gente não experimentar o relacionamento com Cristo de fato, a vida cristã vai ser um fardo. Existe algum jovem talvez pensando em abandonar a fé, fraco na fé, sem o brilho nos olhos, sem a paixão pela esta mensagem. Eu queria convidar você nessa manhã a experimentar relacionamento com Cristo. E quando a gente começar a se envolver com Cristo, quando a gente começar a andar com Ele, a gente vai aprender dele. E à medida que a gente vai aprendendo da pessoa, a gente vai se apaixonando por ela. E aí depois que a gente se apaixona,
tudo fica mais fácil. A gente vai olhar para a lei de Deus e ela diz, olha, o sábado, agora eu entendi por que guardar o sábado, porque eu sou apaixonado por Cristo e Ele me pede. Quando a gente abrir a palavra de Deus e lá falar sobre a fidelidade nos nossos recursos, a gente vai dizer, eu entendi, eu sou apaixonado por Deus e é isso que Ele me pede. Mas enquanto essa chave não virar no nosso coração, enquanto a gente insistir em viver uma religião baseada no checklist da aparência, como os fariseus, a gente não sobrevive muito tempo à vida cristã. Sabe por quê? Porque sempre que eu te perguntar qual é o desafio, você vai me dizer que é o sábado. Você vai me dizer que é os recursos. Você vai me dizer que é a vaidade. Mas nessa manhã você precisa entender de que o maior desafio é negar-se de si mesmo e encher o coração de Cristo. Eu lembro que quando eu me afastei um tempo e eu tentava voltar, era um conflito interno que eu carregava no meu coração porque eu não conseguia. Eu venho de uma igreja tradicional e ali eu pude aprender muitas coisas, foi válido todo aquele período. Algumas coisas talvez não fossem bem daquele jeito, mas era aquela maneira que as pessoas tinham de ser fiéis a Deus e tudo bem, hoje eu consigo compreender. Só que eu lembro que quando eu tentei retornar algumas vezes à luta espiritual que eu carregava comigo, eu não conseguia, porque todas as vezes que eu tentava me colocar em pé, eu caía. Dava 1 mês, 2 meses, caía. Sabe por quê? Porque eu tentava lutar sozinho. Eu tinha aprendido até então de que a vida cristã era ser obediente. Obediente. E se eu falhasse na obediência, talvez castigo. Essa é a compreensão de muitos jovens da vida cristã. Só que quando a chave mudou no meu coração, e eu entendi que o mais profundo do cristianismo é aceitar o chamado de Cristo e o convite que nós vimos hoje de manhã. Eu entendi que eu não podia mais gastar minha força lutando contra o pecado ou lutando para me manter em pé dentro de uma igreja. Não, nada disso. Eu entendi que na verdade eu tinha que gastar toda a minha energia me aproximando de Cristo. Gastando tempo com Ele, andando com Ele, e à medida que eu gastasse a minha energia com Ele, as outras coisas iam acontecer naturalmente. Sabe por que talvez você não está suportando a vida cristã? Porque essa chave ainda não rodou no seu coração. Você ainda está achando que a vida cristã é esse checklist, essa aparência. E isso tem conflitado com essa característica da nossa geração e não está dando para você, né? Você está pensando em parar. Talvez eu fale para algum jovem, por exemplo, que assiste esse culto online nessa manhã, que até tem pensado em tomar uma decisão ao lado de Deus, mas quando você olha para tudo que você tem que abandonar, você diz, não, ainda não dá. Sabe por quê? Porque você ainda não se apaixonou por Ele de verdade. Porque a vida cristã para você ainda não foi andar com Cristo. E é isso que eu queria convidar você nessa manhã. A gente vai ver um casal aqui nessa manhã, 2 amigos, que entenderam que na verdade o grande chamado da vida cristã é para andar com Cristo. 2 pessoas que entenderam o chamado de Cristo, onde Ele diz, você está cansado, está sobrecarregado, vem a mim, eu vou aliviar seu fardo. E a gente está aqui com eles, pastor José. E nessa manhã a gente vai ter alegria de poder ver a decisão desse casal que entendeu de fato o que é o chamado de Cristo. Você que talvez está prestes a uma decisão aí na sua casa, veja esse momento especial. Nesse momento com estes jovens, Israel e a Nath, eles tomaram a decisão deles de seguirem Jesus, de seguirem a Bíblia, de seguirem a palavra de Deus. A decisão de negar o eu e de seguir os caminhos de Deus. E eu quero louvar ao Senhor Jesus por isso. 3 perguntinhas a vocês. Vocês aceitam Jesus como o Senhor e Salvador da vida? Não. Vocês pretendem seguir todos os ensinamentos de Jesus, conforme a Igreja Adventista ensina através da palavra de Deus? Eu desejo de vocês serem batizados para o perdão dos pecados, para a nova vida e também para fazerem parte da Igreja Adventista local e mundial.
Deus abençoe a decisão de cada um. Nós vamos nesse momento fazer o batismo, primeiramente do Israel, depois da Nath. Querido Deus e Pai que habita nos céus, diante do Senhor está o teu filho Israel, que encontrou o Senhor na tua palavra refúgio, alento, decidiu negar o próprio eu para seguir-te. Amém. Para o perdão dos seus pecados e a nova vida em Cristo Jesus, eu o batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Querida Natane, esse momento especial na tua vida, onde você entrega a tua vida a Jesus Cristo, o céu está em festa pela tua decisão. E para o perdão dos teus pecados e a nova vida em Cristo Jesus, é que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por essa decisão. Isso de fato é vida cristã. Quando a gente entende de que o convite de Cristo é esse, é negar-se a si mesmo para viver cheio dele. Eu queria fazer oração por dois grupos de pessoas, talvez diferentes, que nos assistem nessa manhã. O primeiro grupo por quem eu queria orar são jovens ou membros que são adventistas, batizados, mas que parece que tem carregado um fardo sobre os ombros. Talvez alguém que está prestes a abandonar a fé, talvez está prestes a conversar com o pastor, com o líder da igreja, dizendo que já não suporta mais. Eu queria orar por você, para que nessa manhã você entendesse o que é de fato o cristianismo, o convite de Cristo, para que nessa manhã você abrisse seu coração e permitisse o desejo de caminhar com Cristo. E à medida que você for caminhando com Cristo, você vai aprender dele. O segundo convite que eu queria fazer nessa manhã, e um segundo grupo de pessoas por quem eu queria orar, talvez são por pessoas que ainda não são batizadas, que acabaram de ver essa decisão. Seu coração se encheu de alegria, talvez ardeu dentro do seu coração esse desejo. Mas você está nesse vale dessa dúvida, dessa indecisão que diz, olha, eu quero tomar esta decisão, mas ao mesmo tempo parece que tem muita coisa para abandonar. É aquele conflito da lógica que nós falamos do início, do desejo imediato, do prazer, do hedonismo. Mas eu queria convidar você nessa manhã a ouvir a palavra de Deus dizendo, vem a mim. Sabe por quê? Porque essa geração hedonista que eu consigo observar é a geração que tem mais sofrido por problemas emocionais. A gente não vê na geração dos nossos avós tantos casos assim, talvez essa linguagem técnica também, científica, não era usada. Mas na relação com as pessoas mais idosas, a gente não vê tantos casos de suicídio, tantos casos de depressão, síndromes de ansiedade, síndromes e mais síndromes. Talvez seja porque o nosso eu ainda está muito cheio no nosso coração. E o convite de Jesus para essa geração que vive essa angústia é, vem a mim, coloca sobre os seus ombros o meu jugo, e a gente vai começar a andar juntos, e você vai aprender de mim, e vai encontrar descanso para a sua alma, para o seu coração. Você gostaria de aceitar esse convite de experimentar Cristo nessa manhã? Se eu falo para algum jovem que está prestes a desistir, espera um pouco. Se até aqui você viveu simplesmente a experiência religiosa dos seus pais, espera um pouco. Comece a abrir seu coração nessa manhã e dizer, Senhor, eu quero experimentar o Senhor de fato. Eu quero começar a caminhar com o Senhor, eu quero gastar tempo com o Senhor, eu quero estudar mais a palavra, eu quero orar mais, eu quero buscar o Senhor de maneira genuína, plena.
Eu não quero viver a experiência religiosa de outra pessoa, eu quero ter a minha própria experiência religiosa. E depois que você viver essa experiência, aí você me diz se valeu a pena ou não. É quase impossível não valer a pena, sabe por quê? Porque Cristo vai tirar os fardos pesados que você carrega hoje. Você vai ouvir uma canção. Enquanto essa canção for tocada, se você precisa tomar uma decisão hoje e dizer: Senhor, eu preciso entender de fato o que é a vida cristã. Eu estou carregando talvez esta vida cristã como um fardo, como um peso, e eu quero entregar nas tuas mãos e ter relacionamento contigo, para que tudo aquilo que é necessário faça sentido. Viu os exemplos que a gente usou, como o sábado, a lei de Deus? Tudo isso é certo. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, que a lei de Deus é o expresso caráter dele. Mas o que eu quero dizer para você é que se você acha que vai conseguir ser obediente por conta própria, vai se tornar um fardo pesado, como foi para os fariseus. Eu estou convidando você nessa manhã a viver com Cristo. E a paixão por Ele, de caminhar diariamente com Ele, vai fazer você encontrar sentido na obediência. Se você precisa tomar uma decisão nessa manhã, enquanto a música for tocada, faça uma oração. Se existe alguém que precisa tomar a decisão de entregar a vida a Cristo através do batismo, como nós vimos aqui, você vai procurar o pastor pelo WhatsApp, um ancião ou quem você conhece e dizer: eu quero entregar meu coração ao Senhor. O inimigo tem colocado essa lógica no meu coração de que eu tenho que viver o prazer imediato, as lógicas desse mundo, mas eu quero romper com isso. E quero aceitar o verdadeiro chamado de Cristo, a negação do eu. Ouça essa canção, aceite o chamado de Cristo e no final nós iremos orar juntos. Aprendi a confiar nas mãos do meu Senhor, no toque acolhedor de Deus o Pai. Aprendi a viver bem, sem riquezas ou poder, mas com a paz e o prazer de ser filha do Rei. Aprendi que os meus fardos Ele quer carregar, e por isso lhe entreguei a minha vida. Hoje estou leve, provei do amor de Deus, sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada, flutuando a contento. Assim me sinto em suas mãos, Senhor. Senhor, hoje estou leve.
Quem duvida que o poder de Deus é capaz de salvar, nunca poderá sentir as suas mãos. Mas quem confessa os pecados e se entrega de coração, cantará com leveza no ser uma imensa gratidão. Hoje estou leve, provido do amor de Deus, sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada, flutuando a contento. Assim me sinto em suas mãos, Senhor. Estou leve, eu provei do amor de Deus, eu estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada, flutuando a assim me sinto em suas mãos, Senhor. Senhor, hoje estou leve, leve, leve. Senhor, estou leve. Esse é o convite de Deus para você experimentar de fato essa leveza que a vida no relacionamento com Cristo pode te promover. Se até aqui você não experimentou isso, hoje é o dia que você tem, a oportunidade que você tem de se desvencilhar de todo esse fardo que você tem carregado, até mesmo a vida cristã, da maneira que você conduziu até aqui, e recomeçar um relacionamento novo com Cristo. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Querido e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos convida para provar o Teu chamado, o Teu convite. Pessoas que carregam fardos sobre seus ombros, e muitas vezes esse fardo é até a falsa religião, que no meio do caminho, da trajetória, nós nos perdemos algumas vezes e trocamos as posições das coisas. O mais importante do cristianismo é o relacionamento com Cristo. E talvez nesse momento eu ore para algum jovem, Senhor, que perdeu isso. Perdeu esse brilho nos olhos, ou que talvez nunca experimentou de fato.
Que nessa manhã, Senhor, possamos entender este passo primordial da nossa vida, da nossa caminhada cristã, relacionamento com Cristo. E como consequência, Senhor, viver a obediência plena, a obediência que traz paz. Como diz o apóstolo Tiago, viver, Senhor, a obediência da lei da liberdade, que traz vida. Possamos compreender de fato o que a Tua palavra nos pede. Existe algum jovem, Senhor, nesse momento prestes a abandonar a fé. Se as lógicas desse mundo têm carregado esse jovem para longe, feito ele viver amante dos prazeres, como diz o apóstolo Paulo, resgata ele pelo Teu poder nessa manhã. E que possamos de fato viver a vida cristã ao Teu lado e ter relacionamento contigo. Nós te oramos e te pedimos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e um feliz sábado.